galerinha, tudo bom com vocês? Então, na disciplina de Vida e Natureza, eu pedi para que vocês fizessem a pesquisa, né, da diferença entre dois termos, né, de multidisciplinaridade e interdisciplinaridade, se eu não me engano. Mas então, não vi que alguns fizeram, alguns ainda não fizeram, mas hoje, para dar continuidade a isso, eu vou mostrar para vocês a diferença de quatro termos muito comuns que a gente usa dentro dessa família, vamos dizer assim, de disciplinaridade. A disciplinaridade, o nome, né, advém, vem de disciplinas. Então é a questão da divisão das disciplinas, que existe hoje aí na maior parte das escolas tradicionais. Os conteúdos eles são divididos assim, dentro de disciplinas. E aí, a partir daí, as teorias, né, educativas foram buscando formas de tornar essas disciplinas conversáveis entre si. E aí a gente vai ver primeiro o surgimento da multidisciplinaridade. O que é? Cada disciplina tem a sua função, tem sua metodologia, tem os seus conteúdos. Elas não precisam se relacionar, beleza? Mas elas podem trabalhar, direcionar o seu trabalho a partir de uma informação. Então, por exemplo, se eu falo assim, a escola possui uma equipe multidisciplinar, quer dizer o quê? Que ela possui, né, profissionais de diversas áreas que trabalham em conjunto com um bem maior, aí, com o objetivo maior da instituição. Mas cada um na sua área. Então eu posso ter aí professores, psicólogos, psicopedagogos, orientadores pedagógicos, educacionais, cada um na sua área, trabalhando de acordo com o que estudou para trabalhar. Isso é um trabalho multidisciplinar, cada um no seu quadrado, vamos dizer assim. Agora, logo depois disso, surge a pluridisciplinaridade. O que é isso? Quando surge aí a necessidade de se trabalhar alguns conteúdos em parcerias. Ainda a gente funciona, né, num sistema onde as disciplinas, cada uma trabalha com sua própria disciplina, com seu próprio conteúdo, não interagem, não há troca, mas alguns assuntos surgem e aí mais de uma disciplina conversam entre si para explicar esse assunto. Então é o caso que acontece, por exemplo, em História e Geografia. Dentro dos conteúdos de História e Geografia, muitos assuntos conversam. Química, física, biologia, assuntos que conversam entre si. Física e matemática, são conteúdos que a gente vê tanto em uma disciplina quanto em outra, mas com vertentes diferentes. Ainda não é um trabalho em que há uma interação 100%, mas aí a gente começa a ver as disciplinas cooperando entre si. Eis que surge a interdisciplinaridade. Nesse caso aí, interdisciplinaridade, o inter de intercâmbio, de interação, quer dizer que os conhecimentos vão ser trocados em relação a um conteúdo. O que cada uma das disciplinas fizer vai integrar um resultado. Então, o resultado não depende apenas de um caminho, de uma disciplina, mas depende que todas elas trabalhem em prol desse mesmo conteúdo, desse mesmo assunto. Um exemplo desse tipo de trabalho é quando, por exemplo, em uma escola, dois ou três professores de disciplinas diferentes se juntam para trabalhar algo em comum à área deles. Um exemplo, vamos falar de Covid. A professora de ciências quer realizar uma atividade com as crianças sobre o Covid, sobre
o desenvolvimento, né, da doença durante o período da pandemia. Ela vai trabalhar na área dela, vai contribuir na área dela com a parte de sintomas, com a parte de como a doença é adquirida, os cuidados, como ela age no corpo, é a parte da ciência biológica. Aí ela chama para trabalhar com ela o professor de matemática. Por quê? Porque ela quer trabalhar com gráficos. E aí o professor de matemática vai trabalhar com os alunos a parte de gráficos do assunto. Então, leitura dos gráficos de como a doença evoluiu, de como os índices aumentaram ou abaixaram em relação à mortalidade. A área de matemática vai contribuir nesse quesito. Ela pediu também ajuda para professoras de língua portuguesa. Em que sentido? Na confecção de cartazes, panfletos, divulgação sobre meios de prevenção da doença, informativos sobre a doença. Então, é uma parte de produção textual que a professora de português vai fazer com eles. Então, cada professor na sua área desenvolver um trabalho, mas que vai se completar. No final, eles vão ter um projeto só sobre a Covid-19, em que os 3 participaram. Isso é interdisciplinaridade. Não necessariamente a escola inteira precisa estar envolvida, todos os professores precisam estar envolvidos. Isso pode acontecer com 2, 3 disciplinas, aí vai depender do assunto, vai depender do caminho que esses professores vão querer tomar. Mas é importante destacar que os professores precisam dialogar entre si para que isso funcione. Não basta só um professor querer e não buscar a ajuda de outros para que consiga torne possível o trabalho, certo? E por fim, vocês vão ver aí a transdisciplinaridade. Trans quer dizer que vai além. É um trabalho superior à interdisciplinaridade. Ela não atinge apenas essa relação de 2 ou mais disciplinas. Ela atinge o sistema como um todo. Todo mundo participa de alguma maneira. Não é possível a gente dividir. Eu vejo muito assim, né, para ilustrar a forma de se trabalhar com a transdisciplinaridade, é na educação infantil. O trabalho com projetos. É muito comum na educação infantil os professores, ao invés de dividir, né, as disciplinas, trabalhar aí ao longo do ano com projetos que abrangem temas diversos, seja na área da matemática, da linguagem, da natureza e sociedade, dos jogos e brincadeiras, das histórias, da leitura. Consegue abranger tudo, mas sem dividir, sem fragmentar os conteúdos. Então, eu vou dar um exemplo de educação infantil. O professor resolve trabalhar como a gente estava trabalhando em cultura, com cultura africana, por exemplo. E aí, durante um mês, ele vai trabalhar a cultura africana. Naquele mês, ele vai desenvolver com as crianças, né, trabalhos manuais com base na cultura africana. Vai trabalhar alimentação, vai trabalhar histórias e lendas africanas, vai trabalhar jogos africanos. E assim ele vai acrescentando aos conteúdos vários aspectos que englobam diversas disciplinas ao mesmo tempo. E ele não vai dividir, hoje eu vou trabalhar com as crianças a linguagem. Não, naquele dia ele vai trabalhar a lenda. Dentro da lenda, ele vai poder trabalhar, sei lá, lendas sobre números, e aí ele vai trabalhar os números que surgiram na lenda, ele vai trabalhar a lenda em si, a interpretação da lenda. A lenda justifica algum efeito científico, algum fato científico. Então ele vai para aquele fato, como é que o fato é visto em relação à lenda e como é que ele é visto dentro da ciência. Então assim, o professor ele não vai dividir os conteúdos por dia, ou por horário, ou por disciplina. Ele vai trabalhando o que for surgindo, a necessidade que for surgindo naquele momento. Por isso que quando a gente vai falar de transdisciplinaridade, né, surge logo a questão e a importância de se trabalhar com projetos. É um trabalho difícil de ser feito dentro das escolas, principalmente porque
É comum aqui no Brasil, é tradicional das escolas esse trabalho disciplinar, ou seja, dividido por disciplinas. Português, matemática, história, geografia, ciência. Então é complicado a gente inserir esse novo olhar dentro desse trabalho que há tanto tempo já é feito dessa maneira. Conclusão. Então, assim, pelo que eu expliquei, né, desses 4 termos, deu para ver que multidisciplinaridade e pluridisciplinaridade são comuns dentro das escolas. A interdisciplinaridade tem se tornado mais presente a cada dia, porque é perceptível que as escolas têm buscado esse trabalho entre disciplinas, professores têm buscado esse trabalho de se juntar com outras disciplinas, outros professores, para colocar em prática um tema em comum. E o objetivo desse trabalho interdisciplinar é justamente conseguir alcançar lá na frente uma transdisciplinaridade. Certo? É muito importante vocês saberem e conhecerem cada um dos termos e saber como cada um deles funciona, para que vocês saibam aonde vocês vão aí inserir cada um desses trabalhos e o que vocês estariam fazendo aí, dependendo da escola onde vocês vão trabalhar e tudo mais. Tá bom? Muito obrigada!